Olá, boa noite. Mais um encontro aqui. Vamos esperar as nossas seguidoras. Vamos lá, vamos ver quem vai entrar hoje. Então, pessoal, eu sou a Isabel do EduSer e nós estamos aqui com um único propósito: ajudar as professoras a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Olá, tudo bem? Quem está entrando agora? Sheila, Fábio, tudo bem com vocês? Então, nosso propósito é acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem. Para isso, nós usamos a mediação. Tem muitos professores que acreditam na inclusão, mas a inclusão ela tem que sair de um papel. O objetivo da escola é fazer com que as crianças aprendam. E os nossos alunos com deficiência intelectual, eles não estão na escola muitas vezes com esse objetivo. Oi, Marina, tudo bom? Ni, seja bem-vinda também. Então, como eu estava falando, nossos alunos com deficiência intelectual, às vezes eles ficam anulados na escola. Te ajudando a aprender, seja bem-vinda também. Então, o meu objetivo é esse, né? É ajudar as professoras a compreender como é que o cérebro funciona e, por meio da mediação cognitiva, nós vamos ativar as funções cognitivas e as operações mentais para acelerar o processo de aprendizagem das crianças. Isso é muito legal. Já tem alguns vídeos aí postados. Para quem está entrando agora, então, vamos começar a nossa live de hoje, que é sobre estratégias de mediação. E eu sou a professora Isabel, do EduSer. Mas eu quero falar de uma estratégia muito específica, que são os jogos. Toda criança gosta de jogar. É verdade? Adulto também, não é? Então, às vezes as mães compram vários jogos e coloca a criança para brincar com os jogos. Passa um tempo, só que eu quero ensinar para vocês como mediar o jogo. Daqui para frente eu vou fazer uma série de lives sobre jogos. Inclusive no meu story eu perguntei para algumas pessoas quais jogos elas gostariam que eu mediasse. Então eu vou mediar os jogos. Alguns já me indicaram alguns jogos, né, que eu já estou preparando, mas essa pergunta eu também deixo aí para vocês. Escrevam aí nos comentários qual o jogo que você gostaria que eu mediasse. Se você não sabe o nome do jogo, você pode então depois fotografar e mandar no meu direct, em algum comentário lá do Instagram, e eu então vou conversar com você e preparo essa mediação, ok? Então eu deixo esse desafio aí para vocês. E outra coisa, no final dessa live, se alguém se sentir desafiado, né, e com vontade e quiser conversar comigo, é só colocar hashtag Isa me chama, que eu chamo você e a gente entra ao vivo aqui para conversar sobre algum tema, algo que você queira, alguma dúvida, certo? Fica aí. Algumas pessoas já entraram, né? Mas eu deixo esse convite aí para todo mundo. Agora, se você é psicopedagoga e neuropsicopedagoga, você aprendeu a usar os jogos como uma ferramenta avaliativa, não é mesmo? Pois é. Agora eu quero que você compreenda como o jogo pode desenvolver as funções cognitivas que estão deficientes no seu aluno. Aquilo que não funciona cognitivamente adequado. O jogo é uma estratégia fenomenal.
E ele instiga a criança a usar todas as funções cognitivas e as operações mentais. O jogo atrai a criança, mas nós devemos levar em consideração 3 aspectos que estão lá no mapa cognitivo, que é o nível de complexidade desse jogo, o nível de abstração e o nível de eficácia do jogo. Então, se o jogo é muito complexo e a criança, ao jogar, se sentir incompetente, vai ficar desanimada. Então, os jogos, eles devem ser adequados, né? Não eu digo adequados à idade cronológica. Porque tem algumas crianças que têm um diagnóstico e com uma idade mental, né, colocada nesse diagnóstico. Aí, por exemplo, ele tem 7 anos com idade mental do diagnóstico de 3 anos. Então, só vou comprar jogo de 3 anos? É jogo de 7 anos, porque o teu filho ou o teu aluno já tem uma experiência de vida de 7 anos. E nós queremos consertar ou arrumar, né, as funções cognitivas que uma criança de 7 anos deveria ter. E essa criança não tem. Então, nós temos que trabalhar pensando que ele tem 7 anos, com a idade cronológica e não com a idade do diagnóstico. O nível de abstração, o quanto essa criança vai ter que fazer abstrações, porque abstrair é uma função cognitiva mais complexa, né? Então, a gente vai aos poucos fazendo isso. Como? Fazendo perguntas para que ela possa ir transcendendo aquela experiência para alguma coisa que já aconteceu antes. Então, o papel da mediadora, no caso dos jogos, é construir estratégias cognitivas para libertar a inteligência aprisionada. Porque eu digo o seguinte, essa frase não é minha, né? Mas é assim, ó. Nasceu com cérebro, né? Nasceu gente, é inteligente, certo? Nasceu com cérebro, então consegue pensar. Essa é uma ideia muito boa. Então, se a criança tem o cérebro é para pensar. E nós vamos mediando para que ela possa, então, se libertar. Porque na escola ela está anulada, né? A gente considera que ela não tem capacidade para brincar com determinados jogos. E ela fica aprisionada a inteligência. Vamos libertar essas crianças, certo? Agora, diante dos jogos, eu fiz algumas anotações aqui, a criança fica aos poucos mais receptiva para a aprendizagem, ela fica mais curiosa, mais atenta, mais concentrada, porque é isso que o jogo exige. Além de outras coisas, mas isso aqui é muito importante. E eu queria muito que você que está aí me escutando agora tivesse um lápis, né, uma caneta, um lápis e uma folha de papel para anotar, porque eu vou mostrar para vocês as 4 fases para a gente poder mediar um jogo. Então, são 4 fases bem importantes. E eu quero deixar isso bem claro para vocês. Se vocês anotarem, amanhã mesmo vocês já vão poder jogar com a criança dentro dessas 4 fases. São 4 momentos bem importantes, tá bom? Mas antes de entrar nisso, eu quero explicar para vocês o seguinte. Quando a gente pensa em mediação cognitiva, a gente leva em consideração as funções cognitivas, que são 28. As de entrada da informação, a de elaboração da informação e saída da informação. Esse processo, ele é junto, né? Mas é como se o neurônio recebesse o estímulo. Então, esse estímulo tem que estar claro e preciso, com uma linguagem adequada. Aí ele vai fazer toda uma elaboração cognitiva e depois sai em forma de um movimento
que é pela fala, pela escrita ou pelo corpo, como um ato, uma ação, né, do corpo inteiro. Então, isso é muito importante você saber usar essas 28 funções cognitivas. E além dessas funções cognitivas, para instigar essas funções cognitivas, você utiliza as operações mentais, que são 19. E elas são exatamente nessas operações mentais que você vai mediar. Mediar, no caso aqui, os jogos. Então, esse conjunto de funções cognitivas e operações mentais, eles não estão separados daquilo que a gente chama de funções conativas. O que são isso? São o aspecto emocional, é o sentimento da criança, a emoção, a ideia que ela tem de competência, o que ela acha de si. Então, muitas das vezes, as funções cognitivas estão deficientes porque a função conativa está abalada. A criança não acredita que ela é capaz, nem mesmo o professor e nem mesmo a sua família. Então, o que acontece? As funções conativas, que é esse sentimento, né, de que eu sou capaz, essa emoção, o que acontece? Ela tem falhas, tanto internas quanto externas, vai influenciar no desempenho cognitivo da criança. Além disso, no caso aqui dos jogos, tem também as funções executivas, porque o jogo, ele trabalha algumas funções executivas muito importantes. Primeiro, o controle inibitório. O jogo tem uma regra. Então, para aquelas crianças, por exemplo, com TDAH, com TOD, né? Ou mesmo mais impulsivas, o jogo vai exigir dela que ela pense antes de agir. Então, pelo jogo, a gente consegue frear, inibir, e a criança também consegue o autorregulamento do seu comportamento. Só pelo jogo. Porque o jogo exige isso. Cada um tem a sua vez, tem as regras. Se errou, não joga. Se acertou, vai para frente. Isso tudo mexe nesse comportamento, nessa ação, nessa habilidade que a criança tem que construir. Então, o jogo, pelas funções executivas, pensando nesse controle inibitório, tem 3 aspectos importantes: a capacidade de pensar antes de agir, o controle da impulsividade e, antes de dar a resposta, a criança tem que antecipar, porque de repente ela dá uma resposta que vai levar ela ao erro no jogo. E ela não quer, né? As crianças não gostam de errar. Outra função executiva é a memória de trabalho. Quanto mais a criança jogar, mais ela vai armazenar informações, ter um raciocínio lógico, fazer transcendências, ou seja, aquela vivência do jogo, ela vai relacionando com outras coisas que estão fora do jogo, mas que fazem parte da vida dela, em casa, né? Ela também vai construindo um significado, vai fazendo agrupamentos de informações. Quando você dá um estímulo, ele entra e acontece 3 coisas. Primeiro, se é uma informação nova, um estímulo novo, é apenas uma informação. Quanto mais informações sobre aquele assunto você der, ela vai ter um agrupamento de informações, que é uma ideia. E logo em seguida, quanto mais ideias sobre esse jogo ou sobre aquele estímulo, ela vai construir o que eu chamo de sistema, né? Essa informação vai se alastrar de forma sistêmica entre os neurônios e ficar armazenado na memória de longo prazo. Então, esse é um processo que acontece
de elaboração, né? Dentro de elaboração. A atenção, também como uma função executiva. O jogo precisa de atenção. Pode ser um jogo simples ou um jogo complexo. Vai precisar de atenção. E também de saber selecionar alguns aspectos do que é relevante e do que não é relevante. Outra ideia é que o jogo também exige da criança a análise do jogo como um todo, né? Que seria uma operação mental, a análise. A partir da análise que ele faz, ele faz sínteses e toma decisões. Mas isso tudo é um hábito. Como é que eu faço tudo isso, Isabel? Mediando. Eu vou mediar e eu vou ensinar agora para você. Sim, Cida. Eu estou pensando em oferecer um curso sobre mediação cognitiva, mas ela ainda está em elaboração. Vamos voltando aqui. Percepção, outro aspecto importante. Já falei da percepção, né? A última que eu separei aqui de função executiva é a flexibilidade cognitiva. Chama alterar o foco, mudar estratégias, saber os dados relevantes dos irrelevantes e trabalhar com improviso, porque a criança com TDAH, não digo nem TDAH, com TOD, por exemplo, o improviso tira ela do eixo. É onde tem o improviso, para ela, age como um antecedente que vai desencadear uma ação e uma consequência. Então, conforme ela vai internalizando a possibilidade de trabalhar com improvisos, isso vai se tornando um hábito. E aí ela vai controlando essa impulsividade e, no caso do TOD, até essa agressividade. Certo? Então, assim, você tem que pensar que as funções cognitivas, as conativas e executivas trabalham juntas. Elas estão ali, ó. Elas são tratadas de forma separadas só porque é mais didático. Mas elas têm um enlace, né? Elas estão juntas, fazem parte. Na mediação, eu só trato das funções cognitivas. E junto disso está subentendido que ali tem o aspecto emocional, que seriam as conativas, e esse aspecto da flexibilidade cognitiva, que são as executivas. Então, esse é um sistema amplo de aprendizagem, certo? Então, o jogo em si, ele permite o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento motor, cognitivo, social, moral e a aprendizagem de conceitos. Então, o jogo se torna muito complexo, né, em termos cognitivos, porque ele exige tudo isso quando se joga. Agora, jogando com a criança, ela vai construir o hábito de, por exemplo, argumentar, experimentar, descobrir, inventar, conferir, ter iniciativa, ter autoconfiança, e aí a gente sintetiza tudo isso naquilo que o EduSer mais propõe. Talvez seja a nossa base principal, que é ser. O que é o ser do EduSer? É o S de sentir, então a criança se sente capaz, confiante, experienciar ou experimentar, que daí ela vai estar ali experimentando, fazendo aquilo, e o R é de realizar. Então ela está realizando algo, ela se sente competente. Então esse fluxo do sentir, do experimentar e do realizar faz parte da educação do ser. E é por isso que nós utilizamos a mediação cognitiva, para que a criança possa construir a ideia de que ela é competente, se desafiar e realizar, saber que ela é capaz. E isso, gente, não tem preço. Agora, isso tudo eu falei do jogo, né? Agora, vamos pensar
vocês que já assistiram os meus outros vídeos, certo? Do jogo mediado. Eu mediei 2 jogos. Um é do bloco lógico, que são 7 atividades que eu disponibilizei para todo mundo, para todas as minhas seguidoras. Tá aí, é só ir na minha bio e tá lá. Bloco lógico, e você baixa, tem um e-book, tem vários vídeos explicando como jogar com, né, o bloco lógico. Também fiz com o jogo de varetas semana passada com a Maria Valentina. Foi um jogo bem legal. Essa live vai ficar gravada assim. Agora, o jogo mediado que eu tô falando é todos os jogos. É jogo de dominó, jogo de cartas, jogo de ludo, todos os jogos. O jogo que você quiser, eu vou mediar aqui para você, como eu tô fazendo hoje. E você vai experimentar jogar isso em família, com uma intencionalidade. Porque o jogo mediado, ele não é igual ao outro jogo que a gente joga normalmente. Ele tem tudo que o outro jogo que a gente joga de outro jeito. Tem tudo isso. Tem o lúdico, tem a brincadeira, tem a paciência, né? Para lidar com os filhos, tudo isso. Mas ele é planejado e tem uma intencionalidade. Isso é a diferença, certo? Isso faz toda a diferença. Então, mediar um jogo, o que é preciso? Então, eu quero que vocês anotem aí. Porque todas as minhas outras mediações vão partir desse esquema. E para vocês aprenderem, é só pegar esse esquema e ir acompanhando os meus outros vídeos e ir experimentando. Então, assim, ó, primeiro, escolha o jogo. Escolha o jogo. Lógico que você tem que escolher um jogo que a criança goste. Se é Uno, se é dominó, se é bloco lógico, se é vareta, não importa. O importante é que a criança goste de jogar. Agora, para você, pai, mãe, professora, psico e neuropsicopedagoga, que vai usar o jogo para mediar, você também tem que gostar desse jogo. Tem que ser bom para você também. Estás ao vivo no YouTube? Não. Só no Instagram. Outra coisa que você necessita. Saber as regras do jogo. Porque às vezes a criança, mesmo sendo deficiente intelectual, ela sabe, de tanto jogar, ela sabe as regras do jogo. E aí você, né, fica feio não saber as regras do jogo. Até porque você vai ter que mediar as regras do jogo depois. Então, você tem que conhecer as regras do jogo. E aquilo que eu falei ainda há pouco, né? O nível de complexidade, abstração e eficácia desse jogo. Depois de escolher o jogo, você vai passar para a segunda etapa. Vou tomar meu líquido amarelo. Quero ver quem é que um dia vai adivinhar o que eu tomo. Não é alcoolizado. A segunda etapa é você gerar necessidade. O jogo mediado, ele gera a necessidade da criança pensar sobre o que fez. O nosso cérebro, ele só evolui a partir das necessidades cognitivas, senão ele fica paradinho. Fica ali, né? Anulado, adormecido, latente, porque ele tem poder, né, para se manifestar, mas se não gera necessidade, ele fica quietinho. E essa necessidade, ela vai exigir as funções cognitivas, as operações mentais, as funções conativas e executivas. E aí você vai criar essa necessidade fazendo um planejamento da sua ação. E aí você vai construir o mapa cognitivo do jogo, que eu já expliquei em algumas outras lives. Você vai ver qual é o conteúdo que aquele jogo pode trabalhar. Por exemplo, no jogo de varetas, quando eu trabalhei com a Maria Valentina, eu trabalhei o conteúdo tomada de decisão. Porque ela é uma menina que não tem deficiência nenhuma, mas às vezes é indecisa quando ela tem que fazer escolhas. Então, eu trabalhei com essa intencionalidade.
Ah, tô curiosa com o líquido, tá bom. Então, você vai ver qual é o conteúdo que aquele jogo vai instigar, né? Vai exigir. Depois, qual é a modalidade do jogo? No caso, o jogo pode ser ilustrativo, como você está jogando um jogo de tabuleiro, por exemplo, né? Ou pode ser um jogo com formas geométricas, pode ser um jogo virtual, sim, pode ser um jogo virtual. Se o seu filho gosta de computador, os jogos podem ser virtuais e pode ser mediado. E aí nós vamos definir quais são as funções cognitivas e operações mentais que nós vamos utilizar. Tendo essa parte pronta do mapa cognitivo, nós vamos então separar 4 momentos que vocês vão anotar aí. O primeiro momento é uma discussão inicial sobre o jogo. Por que isso? Eu tenho que saber tudo que essa criança já sabe sobre o jogo. Porque se ela já sabe, o que ela já sabe, eu tenho que levar em consideração. O que ela já sabe, a gente chama de zona de desenvolvimento real. De Vygotsky, quem é professora sabe desse autor, né? Ele fala da zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança já sabe fazer sozinha. Então, nós temos que ver o que a criança já sabe. Se esse jogo exige cores, se esse jogo tem números, se esse jogo tem quantidades, então eu tenho que saber se essa criança já sabe esses pré-requisitos para esse jogo. Se ela não sabe, a mediadora tem que, nesse momento de discussão, deixar isso tudo às claras, mostrar, essa é a cor amarela, essa é a cor verde, essa é a cor vermelha, qual a cor que você deseja jogar, né? Nesse momento inicial também, a gente ativa todos os sentidos da criança. Quando eu digo sentidos, é assim, tocar nos objetos do jogo, sentir esses objetos, sentir o peso, a textura, ver a cor, né? Então, com isso, esses detalhamentos das peças do jogo, do que o jogo exige, vai deixar mais clara a sua intenção. Então, você pode dizer o seguinte, olha, nós vamos jogar, agora que você já viu todas as peças, conhece as cores, as formas, o dado que a gente vai ter que jogar, legal. Qual a minha intenção? Eu quero jogar esse jogo com você para trabalhar uma coisa chamada decisão. Diz para a criança. E ela pode perguntar para você, o que é isso? É quando, por exemplo, a gente abre o guarda-roupa e não sabe qual é a roupa usar. Então, a gente abre o guarda-roupa e fica ali perdendo tempo na frente do guarda-roupa, porque não sabe que roupa usar. E tomada de decisão é vocês terem uma escolha. Você vai lá, abre o guarda-roupa, olha a previsão do tempo, tá chovendo, vou levar essa roupa que é mais quentinha. Ou vou levar essa porque é mais fresquinha. Então, isso é deixar clara a intencionalidade. Quando você deixa clara a intencionalidade, você busca a reciprocidade da criança. Então, quando eu falo isso, olha, nós vamos jogar esse jogo para trabalhar decisão, tomada de decisão. E é muito legal a gente tomar decisões, sabia? Porque daí a gente não perde tempo. A gente vai ser mais rápido nas coisas. Veja, gente, eu mudei o tom de voz com vocês, eu mudei a minha expressão facial, e isso é importante quando você deixa clara a intencionalidade. Porque a criança, quando ela está olhando para você, o cérebro dela faz uma leitura facial sua e vê quais as suas reais intenções. Pelo teu sorriso, pela expressão visual, pelo tom de voz. É como se fizesse um scanner. E aí a criança vai ter essa ideia. Não, eu quero, né? Eu gostei, essa professora vai me dar atenção. Vai ser legal jogar com ela. Ela tá empolgada. Ela também gosta do jogo. Então, tudo isso é importante. Então, nessa primeira fase,
eu vou colocar aqui 3 perguntas que vocês podem copiar também e depois assistir a live, né? Que são importantes nesse momento. Eu expliquei o momento e agora 3 perguntas que podem ser feitas nesse momento. Como exemplo, né? Assim, ó, vamos manipular ou pegar as peças desse jogo. Observe os detalhes. Ali você está querendo o quê? Trabalhar a operação mental de identificação, comparação e codificação, que é identificar os códigos. Porque no jogo tem os códigos do que pode e que não pode, né? Quantas casas eu posso ir, quantas casas eu tenho que voltar, se eu posso andar por aqui, se eu não posso andar por aqui. O jogo nos permite isso. Então o jogo traz códigos. E esses códigos, então, a gente trabalha uma operação cognitiva chamada codificação, que é a mesma operação mental que se usa no processo de alfabetização, porque a nossa escrita é simbólica e ela tem um código, entendeu? Ela tem um jeito de se colocar sempre da esquerda para a direita, as palavras, né? Tanto na escrita quanto na leitura. E cada letra, cada símbolo tem um som. Então, isso é um código. Lógico, você está trabalhando codificação num jogo. Se a criança compreende essa função cognitiva aqui, depois ela vai ser mais fácil ela transcender para o processo de alfabetização. Agora, uma outra pergunta que eu faria, assim, para melhor compreender o jogo, vamos tentar descobrir as regras? Mesmo ela já sabendo as regras, você pode retomar as regras. E aí tu tem o processo contrário, né? Não é mais de codificação, é de decodificação. É você perceber o sentido daquele jogo, entender a ideia como um todo e não as partes dos códigos. Mas o que aqueles códigos representam no jogo, formando uma ideia toda. Então, por exemplo, o jogo lá do Banco Imobiliário, né? Então, você tem as cartinhas que valem o dinheiro, tem a máquina de passar o cartão e tem a compra e venda. Só que isso tudo são códigos separados. Quando a gente junta tudo, a gente tem uma ideia do que é o jogo do Banco Imobiliário. E outra é assim, ó, que estratégia podemos usar para brincar com esse jogo? Que estratégia? Qual a melhor estratégia? Aí a gente está trabalhando uma outra operação chamada raciocínio hipotético. A criança vai levantar hipóteses sobre como é que a gente vai jogar aquele jogo. Porque ela pode dizer assim para você, olha, eu sempre perco nesse jogo. Aí nós temos que pensar que estratégias nós podemos construir juntas para que você consiga ganhar nesse jogo. A criança vai sentir que ela não está sozinha, que ali não há uma competição entre eu e ela. Eu estou ali jogando, mas para ajudá-la a construir uma tomada de decisão. Né? Nesse caso, né? A minha intencionalidade era essa. Então, esse primeiro momento no jogo é fundamental. Ninguém joga nada. A gente só conversa sobre o jogo. É o primeiro. Porque o jogo é a nossa segunda etapa. Jogar. Agora é a hora boa, né? O jogar, ele é mais agradável. A gente para de conversar e começa a pensar. Mas a mediadora tem que tomar cuidado nesse momento. Porque, por exemplo, se é uma criança com TDAH, ela se dispersa com muita facilidade. A atenção dela é muito precária nesse primeiro momento. Então, você o tempo todo vai estimular ela a ficar atenta às regras e estratégias do jogo. Quando você vê que ela está errando muito ou faz muito rápido e derruba uma torre, por exemplo, a gente retoma
A gente diz assim, olha, como é que a gente pode fazer para não cair assim tão rápido? Para tomar mais cuidado, que estratégia a gente pode construir? E aí, a gente vai exercitando nesse momento do jogo aquilo que a gente chama de metacognição, que é pensar sobre o seu próprio pensamento. Por que que você jogou desse jeito? Por que será que deu errado? Como que nós podemos fazer diferente? Então você vai jogando, mas vai conversando com a criança, fazendo ela pensar sobre o que fez, que decisão ela tomou, né? Por que que ela tomou essa decisão? Quais foram as consequências da tomada dessa decisão? Agora, uma coisa que não pode ser feita é dar a resposta. Talvez o maior erro da mediadora, um é consequência do outro, né? O pior erro é você não ter paciência. E aí vem o segundo erro, que é você dar a resposta para a criança. Porque você não tem paciência de esperar ou de fazer perguntas. Então, por exemplo, às vezes você diz assim, olha, qual a cor, né? Muito comum. Ó, aqui tem 4 cores. Laranja, verde, vermelho e azul. Aí você coloca ali, qual o vermelho? Aí a criança pega o azul. Daí você diz, não, aí, não, pior ainda, você pega duas, né? Você pega 2 coisas assim, por exemplo, e aí diz, ó, aqui é o amarelo e aqui é o branco. Qual o branco? Você só deu 2 opções, tinha um monte de opção de cores, e aí você diz pra ela, ó, só esse aqui, ó, qual o branco? Aqui é o branco e aqui é o amarelo. Pega o branco. Gente, isso é só perceptivo, não tem nada de pensar. Se você já disse que é o branco, ela vai pegar o branco. Entendeu? Agora, se ela pega o amarelo, ali é o momento de mediar. Por que que ela acha que o branco... Você pediu o branco, ela deu o amarelo. Por que que ela acha que é o amarelo? Que o amarelo é o branco? Vamos descobrir. Vamos ver o que passa no pensamento dessa criança. Então, a pergunta é se o erro... Quem viu o meu vídeo sobre o erro vai entender o que eu tô falando. O erro é uma das coisas melhores que tem pra gente mediar. Porque daí você vai encontrar, vai perceber qual é a função cognitiva que tá com problema. Então, o erro é bem-vindo. Mas eu não posso dar resposta. Eu não posso dar resposta. Eu não posso dizer o que é, né? Aqui é fulano, aqui é ciclano. Pega o ciclano. Aí ela pega o fulano. Eu digo, não, mas é o ciclano, tá aqui, ó. E eu dou... Nada aconteceu, né? Um trabalho bonito que era para ser mediado, perdeu o seu sentido. Então, nessa segunda etapa, eu separei 3 perguntas que vocês também podem anotar aí. Você pode dizer assim, olha, quando a gente vê a criança errando muito, você pode dizer assim, olha, escuta, vamos dar uma paradinha. Você pode sintetizar as regras do jogo para mim? Ou a gente pode lembrar da regra? Ah, Isabel, você usa palavras muito difíceis. Gente, nós podemos usar as palavras difíceis com as crianças com deficiência intelectual. Por quê? Para que ela amplie o seu vocabulário. É importante. Quais estratégias podemos utilizar? Ou que você está usando? E outra, como você explicaria a seus colegas esse jogo? Então, eu estou forçando a criança a pensar no todo, no jogo. Me conta, como é que, se eu fosse um amigo teu, como você me ensinaria esse jogo? Então, isso também é importante. Passando essa etapa do jogo, desse momento do jogo, nós vamos para uma terceira etapa, que é a discussão sobre o jogo. Esse momento é o momento da gente discutir algumas respostas que a criança deu,
se ela consegue ver qual foi a melhor estratégia que ela construiu ou que ela usou, se ela conseguiu identificar algumas coisas no jogo, se ela consegue nomear algumas coisas do jogo. Isso é importante, porque nomear e identificar, né, fazem parte das operações mentais. E aí, eu fiz algumas perguntas aqui que também vocês podem utilizar. Quando você estava jogando, o que você pensava? Olha só, uma pergunta interessante, né? As perguntas... depois eu falo. Qual a sua opinião sobre esse jogo? Que outro nome você daria a esse jogo? Foram as 3 perguntas que eu faria para a criança, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando um estímulo entra, ele é captado pelo neurônio, e esse neurônio, então, pela bainha de mielina, ele joga para os dendritos, e lá é liberado os neurotransmissores, que são captados pelo próximo neurônio. E aí a gente tem um caminho, né, feito entre um neurônio e o outro, há um espaço onde acontecem as sinapses. Então, quanto mais você mediar, quanto mais perguntas você fizer, mais neurotransmissores serão liberados e mais rápido serão captados a partir das sinapses. Então, a gente diz que as perguntas irritam as sinapses. Quanto mais irritadas as sinapses, mais velocidade esse caminho, essa rota do neurônio será dentro do cérebro como um todo, né? Primeiro nas partes vizinhas, depois no hemisfério como um todo e depois entre os hemisférios. Isso quem está falando sou eu, a neurociência já provou isso. Só que a gente não, muitas pessoas não conhecem a técnica certa para irritar essas sinapses e acelerar o processamento cognitivo. E o que eu estou fazendo aqui com vocês, todos esses vídeos que eu tenho postado nesse material, é isso. Eu quero que você compreenda que pela mediação cognitiva, ou seja, fazendo perguntas de forma intencional, você consegue atingir um índice de maior intensidade do processamento cognitivo da criança, e com isso você liberta a criança da sua inteligência aprisionada. É simples. Quando eu digo que é simples o entendimento. Mas para a gente chegar a isso, é necessário um caminho que eu percorri durante vários anos, tanto de teoria quanto de prática, de estudos, de experimentos, e que hoje eu estou compartilhando com vocês, certo? Para que vocês aprendam isso do modo mais rápido, porque eu demorei muito tempo, e agora não temos mais tempo. Eu quero que vocês aprendam o mais rápido possível, porque o conteúdo da neurociência, ele é muito complexo, e às vezes é difícil da gente ter tempo para estudar todo esse material e ter toda essa compreensão. Então, o que eu faço? Eu sintetizo toda a teoria em pontos que são fundamentais, coloco junto a prática, para você compreender que toda a prática tem como base uma teoria, e toda teoria é possível de uma prática intencional, para que você não comece a dizer que teoria é uma coisa e prática é outra. Não, teoria e prática, elas estão sempre caminhando juntas, e que você se torne uma mediadora de excelência. Que você seja referência no seu município, como uma mediadora que realmente atende o aluno, né? E as psicopedagogas, especialmente os psicopedagogos que eu conheço, adoram os jogos. Então, eu estou ensinando como mediar os jogos. Então, nós vamos passar para a 4ª etapa. A etapa da conclusão daquele atendimento, né? Daquela brincadeira. É o fechamento da experiência. É o momento de síntese, para ver o que a criança aprendeu.
Então eu sempre faço algumas perguntas, mas meu objetivo desse momento é assim, ó, ver o que ela aprendeu e se ela consegue perceber de que isso que ela aprendeu, ela pode levar para outras situações. Porque é isso que eu quero, que ela construa um significado. Então, eu pergunto: você compreendeu a regra do jogo? Essa compreensão da regra te ajudou? O que aprendemos com o jogo? Onde mais podemos usar essas mesmas regras desse jogo? Gente, essas perguntas, as sinapses, nesse caso do jogo, elas estão ali no jogo, numa boa, né? Jogando. Quando tu faz uma pergunta dessa, a sinapse, ela não tem uma resposta imediata. Ela vai ter que acionar várias áreas do córtex cerebral, várias áreas distintas para conseguir te dar uma resposta. E aí, esse é o momento mais valioso da mediação. A mediação faz com que faz acontecer no cérebro do teu aluno a plasticidade cerebral. É assim que acontece. Porque a pergunta vai gerar uma necessidade. E o nosso cérebro só evoluiu a partir da necessidade. Então, quanto mais necessidade você gerar, mais você vai acelerar esse processo de aprendizagem e libertar a nossa criança dessa inteligência aprisionada. Porque eu e todas as células do meu corpo acreditam que a criança é capaz de aprender. A criança com deficiência intelectual. Eu acredito isso. Eu já vi isso. E quase que diariamente eu tenho orientações sobre isso e também atendimentos, né? Porque eu faço atendimentos clínicos, que eu dei uma parada agora na pandemia, mas eu faço atendimentos na escola onde eu trabalho. Então as crianças, elas vieram para a escola, né? Com vários problemas. Vários problemas. Elas não têm deficiência intelectual nenhuma, mas se nós não cuidarmos, vai ser uma deficiência intelectual construída socialmente. Porque ela não conseguiu se alfabetizar de forma online, passou para o segundo ano e não consegue ler, não consegue compreender, não consegue escrever. Então, nós temos que arrumar essa situação, né? Fora os problemas emocionais, que as crianças voltaram para a escola sem considerar, elas não conseguem mais considerar os horários, os tempos, os espaços, né? Porque em casa era tudo muito livre e os horários eram... os horários da criança em casa foram feitos a partir do horário do pai e da mãe. E não do horário da escola. Então, isso trouxe uma bagagem, uma defasagem dessas crianças, né? Tanto do pré-escola, primeiro ano, segundo ano, são essas crianças que mais vão ter dificuldades agora. Então, nós mediadoras, professoras, psico e neuropsicopedagogas, temos que ficar atentas a essas crianças, para que a escola não gere uma deficiência intelectual nessa criança. Que Deus chama da deficiência intelectual construída socialmente, né? E agora é o seguinte, vamos ver aqui, eu tenho uma mensagem final aqui, e depois eu posso abrir, quem quer conversar comigo, pode botar aí, Isa, me chama aqui, eu chamo, ao vivo, mas eu quero falar uma coisa para você, eu tava ali pensando, né, conversando aqui com a minha equipe, mas daí uma hora eu disse para eles parar de falar que eu queria rever o que eu ia falar na live, e logo em seguida eu escrevi uma coisa que é para você, que tá aí, minha seguidora. É muito bom eu contar com você, porque eu era uma mediadora sozinha, e hoje eu tenho vocês.
que estão gostando de mediar. Algumas, inclusive, já estão mediando. Então, isso é muito bom. Não espere a perfeição para começar a mediar. Comece a mediar. Depois a gente vai aprender, né? Quem sabe eu faço realmente um curso bem bom aí, né? Que eu estou tentando sistematizar. E aí você vai ser realmente aquela mediadora espetacular. Agora, gratidão pela confiança e persistência. Porque a sua criança também precisa dessas habilidades, né? Precisa ver que você confia nela, que você está persistindo. Isso é muito bom. Gratidão por acreditar no EduSer. Isso também é muito bom. Você está sendo movida por um ideal. Qual é o nosso ideal, gente? É promover o processo de inclusão. E a gente só consegue isso quando a gente despertar essa inteligência aprisionada da nossa criança. Mostrar para todo mundo que elas são capazes de aprender. Essa é a nossa função. É para isso que você veio ao mundo, sabia? Que você é diferente de todas as outras pessoas. Você não é igual, você é diferente. E o teu propósito é esse. Por isso que você escolheu a psicopedagogia, por isso que você escolheu a neuropsicopedagogia, por isso que você escolheu a pedagogia. Porque você acredita que o outro é capaz. Às vezes a gente não sabe como fazer isso. E eu tô aqui para mostrar para vocês. Então o nosso ideal não é só o teu ideal, o meu ideal, é o nosso ideal agora, né? E aí eu digo assim, ó, vamos ousar percorrer novos caminhos, tanto nós mediadoras, quanto as nossas sinapses e as sinapses dos nossos alunos. Vamos percorrer outros caminhos. Esse é o desafio, né? E assim, ó, sem desculpas, vamos incluir. Vamos incluir as pessoas. Os nossos alunos merecem isso. Talvez eles tenham nascido para nos ensinar que vale a pena acreditar neles, vale a pena acreditar nas diferenças. E desejo para que vocês sejam, né? Ou melhor, que você seja uma mediadora de excelência, que seja uma referência na sua cidade, no seu município, no seu consultório, e que a vida das crianças que vão passar por você não seja uma mera passagem, mas que seja algo que vai melhorar a qualidade de vida dessa criança. Entendeu? Essa é a nossa função, esse é o nosso propósito. Eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui me seguindo no Instagram. A cada dia que eu olho, eu digo, o que eu vou preparar para elas essa semana? E eu coloco as minhas sinapses a trabalhar, né? Então é isso, quero ver quem é que se habilitou aí a conversar comigo nesses 7 minutinhos que estão faltando. Ninguém. Olha, gente, eu não mordo. Ah, a Isa me chama. Ok, vou chamar a Marina. Enquanto isso, eu tomo meu líquido, que a Marina tá doida para saber o que é. Tô mesmo. Curiosa. Fala. Você não vai dar nenhuma dica? Começa a mediar, vai. Ah, Isabel, mas para tomar todo dia de live tem que ser alguma coisa boa. O que que você sente? É, eu sinto uma doçura, É gostoso então. né? Como eu sou hiperativa, alguma coisa doce me satisfaz, né? Te acalma um pouco. Aham. Então, mais uma coisa em comum, né? Essa hiperatividade, essa inquietude que a gente tem em mediar essas crianças, né? Então é isso. Mas o que que você acha que é esse líquido? Ah, eu já andei falando que achei que fosse um chá, né? Você falou que não. Pensei num vinho branco para fazer uma live. Daí você falou, não tem álcool, então não sei mais o que te dizer. Aí eu vou perguntar para você. é, existe algum vinho, por exemplo, sem álcool? Suco de uva?
Suco de uva? Poderia ser um suco de uva, Branco, sim, poderia. mas não é. Ah, Também não é. então tá difícil, porque alguém já falou vitamina C. Você falou que também não é, então não sei. Não, mas eu não vi essa informação. É, não, teve um dia que alguém colocou vitamina C. Mas eu não Não sei, respondi. aham, colocaram. Por Será isso que que eu é? não falei. É, pode ser. Quais são as características que tem uma vitamina C? É, ela seria um pouquinho mais laranja, né, Isabel? Mais laranja? Sim. Mas tem várias marcas, não é? É, pode ser. Aí você tem razão. Ai, mas é tão ruim quando você começa a mediar. Ai, Deus do céu. Ai, Mas mas é sabe por que que é ruim? para a gente entender como as Porque, ó, crianças. tem uma coisa muito boa você falar isso. Ah, Porque o adulto, ele se julga. aham. Então, a gente se julga porque na mediação não tem erro. Não tem erro. Tem apenas compreensão, porque tudo que você descreveu podia ser. Podia ser uma bebida alcoólica, podia ser um suco de uva, entendeu? Podia ser várias coisas. Podia ser. Mas eu só ia dizendo que não era. Mas eu não disse que o que tu disse está errado, que você não sabe, não. Você está tentando é, adivinhar, né? Você Mas fica para todo tentando mundo aqui, ó, imitar. eu vou dizer, eu tomo vitamina C. Ah, alguém acertou, viu? É, Não me lembro em qual live. não sei quem, mas como eu não vi, você acertou também, Então, tá? Isabel, eu gostei muito quando você começou a falar as mediações que você já fez dos jogos, né? Já foram muito interessantes, a gente já aprendeu bastante. E agora eu penso que, claro, para nós fica mais difícil transcender para outro jogo. Mas você falou que vai fazer com vários jogos, né? Eu penso que vai ficar mais fácil para nós, que somos, pelo menos eu, né, mais leiga nesse assunto da mediação, conseguir te acompanhar os raciocínios. As perguntas hoje, já anotei todas aqui. Eu já faço, tudo que eu assisto na live, eu já coloco em prática no outro dia, né, lá na minha sala com as minhas crianças e tem dado bastante resultado, né? As perguntas, né? Ir além da tarefa, né? E isso que você falou agora das crianças estarem com uma defasagem grande é assustador, infelizmente, né? Porque elas não têm mais aquela rotina escolar e perderam muito com isso, sabe? O fato de fazer tarefa só no horário do pai e da mãe, no caso das minhas, só quando eu estou lá com elas acompanhando, né? Então, é bem difícil para elas acompanharem tudo o que precisa num determinado tempo ali, né? Então, essas mediações nas brincadeiras, na hora extra, até colocando outras companheiras que atendem nossas crianças junto. Olha, quando elas estiverem brincando, pergunte isso, pergunte aquilo. Eu já estou ajudando alguém a mediar também, de forma mais simples, né? Mas assim, no dia a dia, na brincadeira no parque, com as bolinhas coloridas, né? A pergunta certa na hora certa. É lógico, essa é a ideia, né? Então tem muita coisa que eu vou ensinar vocês a mediar. Então vou ensinar muita coisa mesmo. Hoje ainda a gente estava ali em reunião Sim, e aí é uma coisa que é legal, porque quando você aprende a mediar, você vai transcendendo, né, as possibilidades, entendeu? sim. Você pode mediar, né, uma decisão de uma turma sobre um jogo, uma matéria, história, geografia, matemática, português, o processo de alfabetização, um jogo, Você tudo falou isso dá uma para coisa, mediar. Isabel, bem interessante.
não dar a resposta. Até anotei aqui. Porque, às vezes, na pressa, na urgência do momento, não só nós, professores, mas os próprios pais, eles estão dando a tarefa pronta. E aí a criança não está pensando, né? E hoje, com a minha retomada, eu tenho feito as crianças pensarem. Mas por que você respondeu isso? Né? De que forma podemos fazer diferente dessa resposta que você fez? Ai, tia, mas por favor, me dê a resposta logo, vamos terminar. Não, vamos pensar a atividade. Então, assim, não ter pressa de terminar, sabe, Isabel? É porque o que vale é aquele negócio que eu já falei em alguns vídeos, né? Às vezes o pai compra, tem lá, já vi, né, uma coisa assim muito louca, né? 800 atividades para trabalhar com o TDAH. Sim. É só baixar, ou compre ou baixe. Aí o pai tem um filho com TDAH, aí começa a fazer aquelas atividades, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Durante um ano, acabou. Acabou as 800 atividades, né? 200 dias letivos, 4 atividades por dia das 800 atividades. A criança mudou o comportamento? Não mudou. E não fixou nada, né? Agora, se o pai ou a professora aprendesse a mediar, Sim. entendeu? Uma atividade, mediar, se quer fazer 4 por dia, mais uma mediada, essa criança até o final do ano seria outra. Essa é a diferença. E essa a criança sentir que ela não está sozinha, nem na hora do jogo, né? Do brinquedo, porque dar o brinquedo por dar é aquilo que você falou. Ela vai brincar, aí acabou a curiosidade, ficou ali. Mas ir além daquele jogo, hoje mesmo à tarde nós fizemos isso, sabe? Eu deixei eles escolherem qual jogo eles queriam jogar, né? Ah, esse é interessante. E daí amanhã eles vão me falar, me contar desse jogo, sabe? Então, e aí eu vou levantar mais questões para a gente pensar o jogo, né? Porque nem sempre eu estou junto, né? Isso é verdade. Olha, tem alguém aqui me perguntando o autismo 600, né? Aí eu não sei quem é a pessoa. Como ajudar a criança a ler e entender? E a outra pergunta, tem uma outra pergunta também, que agora eu não consigo aqui. Uma outra pergunta. Da mesma pessoa, o que fazer para ajudar meu filho autista, grau 1, a entender o que se lê? Então, assim, a gente pode trabalhar esse tema em alguma outra live, certo? Que é um tema mais complexo, mas se você... já vou dar uma dica agora para a gente finalizar. Geralmente, a alfabetização de uma criança normal, de uma criança atípica, né, com algum comprometimento tal, tem que sempre trabalhar a grafia, o fonema e a pista sinestésica. Sendo que nós temos que trabalhar, lembro todo mundo aí que participou daquela live, eu fiz numa semana, fiz 3 lives sobre o assunto, que é trabalhar o nome da letra e o som da letra. O nome da letra B e o som de B. B. Então, a criança vai aprender pelo som. O processo de alfabetização de qualquer pessoa, criança ou adulto, é a mesma etapa. Passa pelo mesmo processo. Então, nesses 3 vídeos que eu fiz, eu acho que faz mês passado, tem muitas dicas lá. E como o nosso horário já está acabando da live, que eu faço live de 1 hora, né? Então, a gente pode deixar isso para um outro momento. Ou a pessoa que me perguntou vai lá e pergunta para mim no meu Instagram, que daí a gente vai conversar sobre isso. Eu posso mandar algumas outras dicas, tá bom? Tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Marina, gratidão por entrar aqui comigo, né? Ninguém E, sabe, eu fui. que bom, é assim mesmo, faz parte, né? Olha, um beijo grande. Marina, se tiver alguma dificuldade lá com a tua turminha, Tá bom. conversa comigo que a gente vai dando estratégias lá para você trabalhar com eles, tá bom?
Tá bom, querida. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Muito boa Um live. beijo, gratidão, gente.